combate ao assédio sexual no transporte público de Santa Maria. Essa proposição é de autoria do vereador André Agni Domingues, o DECO, com quem conversaremos agora. Boa tarde, vereador. Obrigada pela sua presença aqui, no início dessa sessão plenária. Então, fala um pouquinho para o nosso telespectador em que esse seu projeto vai melhorar, na questão do assédio sexual. O que ele vai ajudar a coibir? Perfeito. Camila, ao Robson, aos amigos da TV Câmara, especialmente ao público que nos assiste. Toda lei tem um caráter pedagógico, educacional. Trata-se da proposta de uma nova cultura. E, neste caso, a criação de um programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo de Santa Maria. O objetivo é justamente coibir. O objetivo é criar campanhas de divulgação para que as empresas também abracem esta causa. Nós sabemos deste problema sério que a sociedade enfrenta. A questão da importunação sexual, inclusive tem uma lei federal que agravou e muito a resposta estatal a estes delinquentes, a estes marginais que atuam às margens de uma conduta consensual ética. E é importante destacar que a intimidade é uma garantia constitucional do artigo 5º, inciso 10, e também é um direito de personalidade do Código Civil. E nós temos que verificar quais as formas que nós podemos abraçar uma campanha de conscientização. Aquele famoso encoxamento nos ônibus, a passada de mão, que para algumas pessoas é uma questão cultural de menor importância, mas não percebem que estão diante de uma violação do patrimônio mais precioso, que é efetivamente o nosso corpo, o nosso asilo sagrado. Então, nós temos que iniciar uma reflexão quanto a esta conduta, que ela é criminosa. É uma conduta extremamente reprovável, e não apenas contra mulheres, contra homens, contra pessoas idosas, contra crianças. As pessoas têm que se conscientizar do respeito à dignidade da pessoa humana, à integridade física, psíquica, moral e social. E perceba que uma pessoa que ela recebe esta violência num coletivo, muitas vezes fica impactada o resto da vida. Ela tem que se submeter a tratamentos psiquiátricos, ela tem que compreender esse fenômeno. Então, chega de tolerância com esse tipo de atitude. Nós temos que abraçar esta luta de conscientização, de combate ao assédio sexual, especialmente no caso em transportes coletivos. Obrigada, vereador. Se me permitires ainda, esta ideia vem da comunidade. Trata-se de um servidor do município que, visitando Florianópolis, identificou lá esta lei e trouxe para a nossa participação, para o nosso conhecimento, estimulando, assim, uma proposta legislativa nossa. Então, a mensagem que fica aos que estão nos escutando é que tragam as suas ideias para os vereadores. Nós somos instrumentos da vontade popular e é importante que nós tenhamos informações para que possamos codificar em leis esta proteção do patrimônio do cidadão. No caso, a intimidade, a privacidade, o corpo, que, repito, é um asilo sagrado, é o que nós temos de mais precioso a ser garantido, bem como o nosso nome. Então, espero estar contribuindo com Santa Maria e engajando todos nesta luta. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Uma boa sessão. Domingues, por tempo regimental de 10 minutos. Senhora presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, ao público que nos assiste pela valorosa TV Câmara, estamos novamente diante da proposta de uma lei. Como toda lei, carrega consigo um valor pedagógico, uma mensagem educacional, uma proposta de uma cultura adequada à dignidade da pessoa humana, que é o fundamento da nossa República Federativa. Percebam a interpretação da dignidade da pessoa humana. Nos julgados de Luiz Roberto Barroso, é ela um sustentáculo existencial da felicidade humana. É ela critério de interpretação para todas as demais normas em nosso ordenamento jurídico. E esta norma, esta proposta, visa proteger a dignidade na integridade física, psíquica, moral e social.
Conhecidos são os casos de encoxamento nos transportes públicos. Lamentáveis casos que demonstram uma falta de percepção, de sensibilidade, de respeito, de amor ao próximo. Quando as pessoas abusam da superlotação dos veículos, passando a mão em alguém, em homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, infelizmente a violência demonstra-se de forma ignorante, deslimitada, irracional. E nós necessitamos legislar o óbvio, que é o respeito à dignidade da pessoa humana, na perspectiva do assédio sexual, que é um assédio moral. Destaco, inclusive, recente lei federal quanto à importunação sexual. E percebam a previsibilidade de pena, de reclusão, até 5 anos, punindo o assédio, denominado naquela lei como uma prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência. O nosso projeto de lei, e aqui destaco o trabalho qualificado das comissões pelas quais passou o projeto, destaco o parecer qualificado da nossa CCJ, atenta às necessidades da nossa sociedade, do cidadão que constitui a nossa sociedade, mas ele cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Os objetivos são claros: coibir o assédio sexual nos veículos do transporte público, criar campanhas educativas para estimular denúncias de assédio sexual por parte das vítimas e conscientizar a população e usuários dos veículos de transporte coletivo sobre a importância do tema. Considera-se o assédio sexual todo comportamento indesejado, de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo, o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou lhe criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Precisamos criar um sistema, um programa, campanhas publicitárias nos veículos públicos, nos transportes públicos em Santa Maria. Quero destacar aqui que esta lei, este projeto, nasceu da população de Santa Maria, da sugestão de um servidor do nosso quadro municipal, que ao ir para Florianópolis, identificou nos ônibus, nos transportes coletivos de Florianópolis, uma lei semelhante a esta. E achou muito importante aquela lei, porque observa, acompanha, testemunha estes atos de violência em transportes aqui em Santa Maria. Prontamente, a nossa assessoria fez uma investigação de outros municípios que possuíam uma lei semelhante para podermos constituir um projeto de lei adequado com esta proposta de conscientização, de educação e de, por que não dizer, punição, porque na medida que as pessoas que são violentadas denunciam, inicia-se todo um caminho, um processo de identificação do responsável e punição do responsável. Porque a impunidade é sempre antessala da reincidência. E algumas pessoas acabam reincidindo nessa prática justamente por sentirem-se impunes. Então precisamos parar com essa sensação de insegurança no transporte coletivo. Destaco que as empresas têm feito muito, e aqui a proposta é criarmos e consolidarmos uma ouvidoria, que nós já temos, mas podemos aprimorar as ouvidorias. O cidadão tem direito de informar e de ser informado. Este é o princípio da publicidade. E o poder público apresenta, repito, a partir do artigo 37, parágrafo 3º, formas de participação, de buscar informações, de encaminhar informações. Precisamos nos unir nesta luta. Agradeço aqui as considerações da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do delegado Sandro Meiners, que em uma entrevista para a televisão aqui de Santa Maria,
mencionou o acerto, a procedência, a necessidade de uma lei com essa estrutura. Falar em assédio sexual nos ônibus é falar de uma garantia constitucional que nos assiste, a garantia da preservação da nossa intimidade. Ninguém nela podendo adentrar, senão com o nosso consentimento. É uma doutrina de círculos que vem do direito alemão, onde identificamos um núcleo de intimidade, revestido por um núcleo de privacidade e, para finalizar, um núcleo de publicidade. Ninguém pode adentrar a nossa intimidade, nem a imprensa. Casos relacionados a um sentimento amoroso e a uma doença, nem a imprensa pode adentrar, mesmo frente à sua liberdade de informação. E isso nos ensina a doutrina alemã, isso nos ensina o constitucionalismo brasileiro. E percebam, aqui é mais do que uma violação da nossa intimidade, é uma afronta à nossa integridade. E digo não apenas física, mas psíquica, moral e social, porque existem casos que as pessoas precisam se submeter a um tratamento psicológico para superar o trauma. Então, uma trabalhadora que necessita do transporte coletivo e que se vê assediada, como ela vai entrar neste veículo no outro dia para ir ao seu trabalho? As pessoas muitas vezes acham graça, dão risada, porque infelizmente a cultura e o próprio ordenamento acabou considerando certos sujeitos como coisas, que é o caso da mulher, mulher desaflorada, mulher adúltera, e nós modificamos este marco regulatório no Estado democrático. A mulher é um sujeito de direitos, mas pasmem vocês, este assédio não acontece apenas contra mulheres, mas contra homens, contra comunidades mais vulneráveis, como o grupo LGBT, e nós temos que garantir uma proteção a todas essas pessoas. Então proponho aos nossos pares, com uma contribuição, para que nós possamos vislumbrar um amor ao próximo, um respeito ao outro e uma consciência de que a nossa integridade física é, eu diria, um santuário. O nosso corpo deve ser tratado como um santuário. Ninguém nele podendo tocar, provocar, sem o nosso consentimento, sem a nossa anuência e efetivamente nos locais apropriados, não num transporte público, que lastimavelmente alguns ignorantes acreditam ser um espaço para demonstrar todo o seu despreparo e a sua falta de sentimento humano. Peço aos colegas a aprovação da presente proposta e compartilho aqui um projeto de lei que atende aquilo que o direito tem de mais atual, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Meu muito obrigado.